Muito bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando a TV Ágape, a TV da sua família. Toda quinta-feira estamos aqui levando até a tua casa muita palavra do Senhor, muito testemunho. Enfim, se ajeita aí, dá o like, compartilha, não perca o programa, fica aí até o final. E já manda aí para os seus amigos, para os seus parentes. Se alegre, a TV Ágape já começou. Já vamos para o primeiro quadro aí, o nosso podcast. Muito bom, meus irmãos, nós estamos aqui no nosso podcast Ágape, esse quadro tão bacana. Toda quinta-feira nós estamos aqui com um convidado especial, diferente. Tratamos aqui de vários assuntos, né? Esse quadro aqui que traz muita informação, traz muito conhecimento, seja da Bíblia, ou seja de um departamento da igreja, ou algum assunto do momento. Estamos sempre sendo edificados aqui nesse quadro. E hoje eu tenho o privilégio, a honra de receber aqui o nosso obreiro Marcelo. Marcelo é meu filhão do coração, esse homem tão dedicado na palavra, esse servo do Senhor que nos ajuda aqui na igreja, ele e a Reila. E hoje nós iremos bater um papo aqui sobre um texto da Bíblia. Marcelão, aperta minha mão aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Você sabe o carinho que eu tenho com você. Cumprimento o pessoal aí para a gente dar início ao nosso bate-papo. Meus irmãos, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para servir a igreja e dedicar um tempo aqui na palavra do Senhor. Marcelão, só antes de nós darmos início aqui, você está servindo ao Senhor aqui na Ágape tem quanto tempo já, você lembra? Pastor, eu estou aqui desde setembro de 2016, então já vai fazer 8 anos esse ano. Parece que foi ontem, rapaz. Tem um tempinho já servindo a Cristo aqui. O Marcelão é um dos pilares aqui da igreja. Hoje ele é casado com a Reila, outra bênção de Deus. Quando foi o casamento de vocês? Não pode errar a data não, senão a Reila está vendo lá. Foi dia 5 de dezembro de 2020. Coisa boa, 4 aninhos vai fazer. Pessoal, então vamos lá, vamos dar início. Hoje nós vamos estudar aqui um texto da Bíblia, um texto muito conhecido, porém muito rico. Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28, diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, algumas traduções dizem oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse texto aqui tão conhecido, dito por Jesus, antes de eu jogar a bola aqui para o Marcelo, durante muito tempo, pessoal, eu lia esse texto e eu achava que Jesus estava fazendo um convite para toda a multidão. Eu mesmo já preguei falando, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, venham até Jesus, ele vai aliviar. Até que um dia eu fui estudar o contexto. Na verdade, Jesus está falando isso aqui, não é para a multidão, Jesus está falando para os seus discípulos. Isso não quer dizer que aquele que está cansado, sobrecarregado, não tenha que vir até Jesus, porque o texto diz isso. Mas o destinatário aqui não era para a multidão. Jesus estava falando para os seus discípulos. Isso aqui me fez ver esse texto com outros olhos. Por quê? Discípulo fica cansado. Discípulo fica sobrecarregado, discípulo fica oprimido. E nessas horas, o que fazer? O que fazer quando eu estiver cansado, sobrecarregado, oprimido? E outra coisa, por que às vezes, mesmo servindo a Jesus, a minha vida parece que está um fardo, está um troço difícil de carregar? Então a gente vai estudar esses versículos aqui para nos ensinar como ter alívio, como ter descanso. Marcelão, o que você entendeu desse versículo aí para a gente começar esse bate-papo? Vamos lá. Bom, pastor, o que eu entendi estudando, meditando esses dias, logo após o convite que o senhor nos fez, como o senhor mesmo disse, que o Senhor faz um convite aos discípulos. É um convite e o Senhor está chamando eles. Então, isso é uma decisão. Cabe à pessoa aceitar ou não. Vinde a mim. Provavelmente os discípulos estavam cansados, que aí vem o lado humano da pessoa, e o Senhor, percebendo isso,
ele fez o convite aos discípulos: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. E existe duas classes de pessoas que o Senhor os faz o convite. O primeiro é a pessoa que está cansada, a pessoa que já se esgotou sua força e anda por muitos caminhos, porém não encontrou alívio. O Senhor nos diz nesses versículos que Ele é o alívio, Ele é o descanso para todas as coisas. E a segunda classe de pessoas é a pessoa sobrecarregada. É a mesma coisa que ter uma carga excessiva. Isso provoca, às vezes, desequilíbrio na pessoa, desânimo. E na vida cristã, nós que somos discípulos do Senhor, isso vai acontecer diariamente e todos os dias, porque nós somos humanos, somos falhos, somos pecadores, e o Senhor, nesses versículos, Ele quer nos ensinar a descansar nele, para que possamos prosseguir até a volta dele. E isso que eu entendi nesses versículos. Marcelo, e quando Jesus fala aqui, os cansados e sobrecarregados, tudo que você falou perfeitamente, foi em cima do texto, esse cansado aqui também é cansado da religião. Porque nós sabemos que na época de Jesus havia alguns grupos religiosos, os fariseus, os saduceus. E esse povo aqui, Marcelo, estava colocando um fardo em cima deles, um fardo que ninguém estava aguentando, o fardo da religião, a ponto de Jesus chegar para os religiosos e falar assim: vocês são hipócritas, vocês colocam um fardo em cima desse povo, um fardo que nem vocês conseguem carregar. Então, quando Jesus fala assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, ele está dizendo: vocês que estão decepcionados com a religião, vocês que estão decepcionados às vezes, até mesmo com a igreja, não estou falando a igreja, o corpo de Cristo, mas com alguns fardos que a gente recebe dentro da igreja, Marcelo. Sendo que o convite que Jesus faz a nós, ele está dizendo: eu não vim fundar uma religião, eu vim trazer para vocês uma vida em abundância. Porque senão, Marcelo, a gente fica tão religioso, mas tão religioso, que a gente fica colocando dentro de nós um fardo. Né? E quando fala de sobrecarga aqui, o que é sobrecarga também? É você colocar em cima de você peso demais. Deixa eu contar a minha experiência, Marcelo. Quando eu comecei meu ministério, eu comecei muito novo. Eu tinha por volta de 25 a 26 anos e eu muito entusiasmado, querendo fazer a igreja crescer, Marcelo. Eu acordava às 6 horas da manhã, tinha uma oração na igreja às 7, ficava na igreja até às 9. Depois eu tinha um programa de rádio às 11, chegava em casa, almoçava rápido, saía 1 hora, visitava até às 4, 5 horas, ia para o culto ou para a igreja, chegava em casa 10, 11 horas à noite. E com 6 meses de ministério, Marcelo, começou a me ver uma angústia, uma dor, uma tristeza. Eu falei: Senhor, mas por quê? Eu estou fazendo a tua obra, por que eu estou com essa angústia, com essa dor? Aí eu fui conversar com um pastor mais velho que eu, um pastor de cabecinha branca, e eu desabafei, falei: rapaz, por que eu estou assim? Estou fazendo a obra, estou na igreja. E ele falou assim, ele leu esse texto para mim, Marcelo, e ele disse: Wallace, olha o que Jesus está dizendo aqui: vinde a mim. Eu falei: mas eu estou indo à igreja. Ele falou: não, Jesus não está mandando você ir à igreja, está mandando você ir até Ele. Ir à igreja, claro que nós temos que ir, mas eu conheço gente que vem à igreja, mas não vai até Jesus. Aí ele usou uma frase assim: você está fazendo tanto a obra de Deus, que você não está servindo Deus, que é o dono da obra. Ele falou: Wallace, você está orando não para ter comunhão com Deus, você está orando para o povo ver. Você está lendo a Bíblia não para se alimentar, você está lendo a Bíblia para fazer sermão. Ele disse: Wallace, Deus não quer isso para nós. Você está fazendo a obra do Senhor, porém cansado e sobrecarregado. Esse versículo aqui, Marcelo, mudou a minha vida, porque hoje eu aprendi a ir até Jesus. Praticamente todos os dias eu estou na igreja. Estive aqui domingo, estive ontem, estamos aqui hoje na igreja, amanhã tem culto, mas eu aprendi que mais importante que a igreja, eu tenho que ir até Jesus, porque somente Jesus pode dar o alívio que a gente precisa. Né? Você anotou mais alguma coisa aí para a gente? O que Deus mais falou comigo, pastor, para
para estar encerrando, é porque durante algum tempo servindo a Cristo, aqui mesmo na igreja, eu tinha um fardo muito pesado de querer fazer a obra com muita excelência e querer fazer tudo, às vezes, até mesmo do meu jeito. Até contar uma experiência que a gente já foi líder de um grupo aqui e eu ficava muito preocupado, às vezes a pessoa não vinha, não avisava e esse fardo eu estava carregando para mim. Aí, quando eu vi esse texto, já é um texto bastante conhecido, que eu fui entender que eu deveria descansar mais em Deus e não me preocupar tanto em fazer não só o meu lado e também o dos outros, porque a obra de Deus também é individual. É verdade, eu vejo Marcelo. isso. É verdade. Então, eu aprendi a descansar em Deus e muitas coisas na minha vida mudaram. Inclusive, recentemente, eu conquistei algumas coisas pessoais e junto com a minha esposa, graças a eu saber descansar e deixar tudo nas mãos de Deus. E foi isso que esse texto me traz e eu levo ele para a vida praticamente todos os dias. Ótimo. Sabe o que eu gosto aqui também, Marcelo, para a gente já caminhar para o fim? Ele fala aqui, ó, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus aqui ele vai usar uma figura de linguagem muito conhecida na época, que é o jugo. O jugo é um instrumento de madeira onde ficava dois animais iguais, né? E hoje, aqui no nosso contexto, é chamado de canga. Então, ele está dizendo, se você estiver no jugo comigo, você vai ter descanso. Aqui eu aprendi algo maravilhoso, Marcelo. Tudo aquilo que eu quero fazer longe de Jesus vai me trazer peso. Eu vou repetir isso aqui. Todas as vezes que nós não estamos no jugo com Jesus, a gente vai trazer peso para nós. O que isso mudou para mim, Marcelo? Tudo que eu vou fazer, eu olho para o lado e vejo se Jesus está comigo. Tudo. Vou trazer uma mensagem, deixa eu ver se Jesus está aqui. Vou tomar uma decisão, deixa eu ver se Jesus está aqui. Se eu vejo que a vida ficou pesada, alguma coisa eu fiz sem Jesus. Porque se eu estou no jugo com Ele, lado a lado com Ele, eu não posso carregar peso. Ou esse versículo aqui, que está errado. Eu creio na Bíblia, a Bíblia é a verdade. Então, se eu estou andando com Cristo lado a lado, eu não posso levar um fardo, porque Ele diz que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E para concluir aqui, Marcelo, aqui tem 2 convites. Vinde a mim, todos vós cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Primeiro convite, alívio. Segundo convite, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, e achareis descanso. Segundo convite, descanso. Pastor, qual que é a diferença? Alívio, Marcelo, é algo temporário. Vamos supor que você está debaixo de um sol muito quente, você está cansado do sol, você vê uma árvore, você fica debaixo dela, aliviou. Mas você não mora na árvore. Agora, quando você está debaixo de um sol escaldante, você chega em casa, tira a roupa, toma um banho, vai para sua cama, ali o que você fez? Descansou. Descansou. O alívio, Marcelo, a gente alcança indo até Jesus. Você pode estar enfrentando a batalha que for, se você for até Jesus, você tem alívio, mas alívio é algo temporário. A gente só encontra descanso, não é só indo até Jesus. O descanso não. O descanso é andando com Jesus lado a lado e aprendendo com Ele. E hoje, infelizmente, na igreja, nós temos muitas pessoas aliviadas, mas Jesus não tem só o alívio, Ele tem descanso para nós. Marcelão, muito obrigado por você ter vindo aqui. Você sabe o carinho e o respeito que eu tenho por você. Você é um grande pregador do Evangelho. Eu fico feliz em ver Deus te usando na palavra, você se dedicando na obra. Para mim foi um prazer. Aperta a minha mão aqui e faz as suas considerações finais e despede do pessoal também. Eu queria agradecer primeiramente a Deus o convite e falar para os irmãos que se você está cansado ou sobrecarregado, você tem que aceitar o convite de Jesus, que Ele tem descanso, Ele tem alívio para mim e para você. Pessoal, brigadão. Fica aí que tem muita coisa boa aqui no programa.
Vamos lá, próximo quadro. Vamos. Olá, meus amigos, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu sou o Alex, estou aqui novamente para poder levar uma canção para vocês e poder explicar juntamente com vocês aqui o que nós entendemos biblicamente, alguma referência, algo que venha para edificar realmente a sua vida. Então, a música que nós vamos fazer essa semana, né, o louvor, a adoração, é O Que a Sua Glória Fez Comigo, da Fernanda Brum. Ah, Alex, por que você fez as aspas para falar da Fernanda Brum? Porque essa música não é dela. Essa música, ela é uma gravação, né? Ela explodiu assim em todo o Brasil de uma forma exponencial na voz da cantora Fernanda Brum. Entretanto, ela não é a canção dela. Essa canção, ela foi muito divulgada, né? Mas ela é de um cantor José Eduardo Mon, né? Mais conhecido como Duda Mon. E o Ministério Som de Muitas Águas foi o primeiro grupo de louvor a trazer essa canção mais pública, né? E foi no Congresso Fogo e Glória, lá em 2010, na Igreja Batista, na Igreja Batista da Lagoinha, então, em Belo Horizonte. Então, eles cantaram essa música lá e ela tornou, assim, algo muito grande, porque realmente é uma canção muito linda. E ali o cantor, o autor, né, o Duda, ele buscava algo assim que viesse transcender o espírito mesmo, e ele acaba escrevendo essa canção. Tanto que quando ela é postada no YouTube, ela explodiu de views, né, e assim, de uma maneira sobrenatural, ela vem edificando vidas dia após dia, né? Por quê? Porque ela é uma canção bíblica. E a Bíblia, ela é mais atual que o jornal que sairá amanhã, como diria Billy Graham. E nós vamos então fazer menção dela. Eu vou ler ela, né? Que ela é uma canção curta, mas muito bonita. E ela começa assim: eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que a tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, porque longe do Santo dos Santos eu não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Essa letra é uma letra que, assim, as estrofes, né, a sintonia de uma frase com a outra, ela já é bem autoexplicativa. A primeira frase dela, onde ela começa, eu me rasgo por inteiro. É importante a gente ressaltar que essa expressão, ela vem desde a Bíblia, desde o Antigo Testamento, quando ali os judeus rasgavam as suas vestes, ele demonstrava ali publicamente o seu arrependimento, né? A sua vergonha, a sua tristeza. E Deus, ele se agradava disso, porque era uma maneira da pessoa ali se redimir ante a sua soberba, né? Ante aquilo ali que pudesse trazer algo mal para ele, né? Então, toda soberba, ele se despia ali com uma forma de humilhação. E a Bíblia, ela vai falar que Deus se agrada disso, pois ao longo da história bíblica, ele sempre resistiu aos soberbos e deu graças aos humildes. É o que fala em Tiago 4:6, né? E a gente tem vários exemplos, né, de pessoas que rasgaram as suas vestes, né? Rubens rasgou suas vestes quando soube que seu irmão José havia sido vendido. Jacó rasgou as suas vestes quando soube que seu filho José estava morto. Josué rasgou suas vestes, o rei Acabe rasgou suas vestes, Ezequias rasgou as suas vestes, o próprio Josias rasgou as suas vestes quando Torá foi encontrada, em 2 Crônicas. Então, Deus se agrada de pessoas quebrantadas e dispostas a se humilhar, mas diante da sua presença. E a próxima frase dela é, faço tudo, mas vem novamente. E a pergunta que eu quero te fazer, o que você está disposto a fazer para ser visitado pela glória de Deus? E ter a presença de Deus dentro do seu coração?
a gente tem alguns critérios a seguir para que a gente encontre a presença de Deus, né? Para que Ele venha. Há um preço a ser pago para ser visitado pelo Espírito Santo. Um preço de oração, de jejum, de leitura da palavra, de oração, né? Consagração, de renúncia, de perseveração e de fé. Para se aproximar do Todo-Poderoso. Então, o que nós estamos fazendo para que a presença dele venha, para que nós nos aproximamos do Espírito de Deus, que Deus venha até nós? A próxima frase é: eu mergulho na mirra ardente. A mirra, ela tinha 3 finalidades, né? A mirra, para quem não sabe, ela é uma resina extraída do caule ali, né? De uma determinada árvore do norte da África e dali daqueles países do Oriente Médio, né? E ela tinha 3 finalidades. Uma delas era ser usado no processo de mumificação e embalsamento de cadáveres, fins medicinais, onde era usado para tratamento de feridas, e usado como essência aromática, pois seu aroma era muito agradável também, e usado como óleo para perfumar a pele, né? Tanto que a mirra, ela é citada na Bíblia, quando os reis levaram presentes no nascimento de Jesus, né? A mirra foi um dos presentes que um daqueles reis levaram. E no momento da crucificação de Jesus, os soldados também ofereceram vinho e mirra, né? Provavelmente para aliviar as dores de Jesus, mas ele não aceitou, né? É o que está em Marcos, no capítulo 15, no versículo 23. E então a Bíblia, a canção, ela vai falar: mas peço que a tua presença aumente. Ali no Antigo Testamento, a presença de Deus era derramada sobre medida, né? Em forma de porção, onde Deus dava uma porção da sua presença, né, de acordo com a necessidade da ocasião, né? O termo aumentar refere-se a esse fato, né? E nos dias de hoje podemos dizer que desejar a presença de Deus aumente em nossas vidas quer dizer que queremos a presença de Deus em sua maior intensidade. Então, queremos que a tua presença aumente, Senhor. Nós queremos que o Senhor esteja mais próximo de nós. Queremos que o Senhor esteja mais perto de nós. Queremos a nossa fé renovada, a nossa fé aumentada, né? Em Cristo Jesus. E a próxima frase, uma que eu particularmente gosto muito é: e se eu passar pelo fogo, não temerei. A Bíblia, ela fala, se eu não me engano, no livro de Isaías, que se passares pelo fogo, não vai se queimar, se passares pelas águas, não vai se afogar. E entendemos que nós não estamos isentos de passar por tempestades, por águas e pelo fogo. Às vezes, nós seremos condicionados a realmente estar neste lugar, estar neste ambiente, e nós não podemos fazer nada. Mas nós não vamos temer, né? Nós não temeremos, nós não vamos temer, porque o Senhor estará conosco. Foi assim quando aquele rei jogou aqueles meninos na fornalha ardente, né? E eram 3 garotos e ali tinha uma 4ª pessoa. Então, não precisa temer, porque até no fogo Deus estará com você, onde você estiver. Onde você estiver assistindo esse programa, a presença de Deus estará aí com você. Amém, meu irmão? E depois vai começar a falar: na tua fumaça de glória eu entrarei. No Antigo Testamento, a presença de Deus às vezes era manifesta na forma de uma nuvem, né? E pode-se entender que a nuvem também pode ser interpretada como uma fumaça, né? E sendo de Deus uma fumaça de glória. E aqui fala que eu entrarei. Às vezes nós sabemos onde buscar, irmãos, e não vamos. Então, que nesta noite, que neste programa que você esteja assistindo, independente do horário, que você venha dar esse passo, que você venha enxergar a fumaça da glória e entrar, assim como a música profetiza que vai fazer: eu entrarei em nome de Jesus. Agora vai falar: porque longe do Santo dos Santos não sei mais viver. Irmãos, aqui o livro ele vai trazer que Jesus ele veio mudar essa história. Antes tinha um local específico onde só uma pessoa específica poderia ficar, né?
que era o Santo dos Santos. Entretanto, depois da morte de Jesus, o véu se rasga e não existe mais essa separação. Nós podemos ter esse contato e estar na presença de Deus. Então, ali Jesus rasgou o véu que separava o Criador da criação e o homem estaria livre para entrar no Santo dos Santos. Portanto, sem Jesus não há remissão de pecados. Sem remissão de pecados, não podemos nos apresentar diante de Deus e entrar no Santo dos Santos, que hoje nós temos esse livre acesso. Longe do Santo dos Santos, irmãos, nós não conseguimos mais viver. Nós que já experimentamos a glória. E você que não experimentou, que experimente em nome de Jesus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Assim como eu disse, depois que o véu do templo se rasgou, a presença de Deus não ficou mais restrita. Somente o sacerdote. Tampouco ao santuário, mas pelo contrário. Passamos a ser morada do Espírito Santo. Logo podemos clamar pela glória de Deus onde quer que estejamos. Essa canção é uma canção que fala bastante comigo. Foi por isso que Jesus fez ela queimar no meu coração quando eu vim para trazer toda essa exposição, né, da canção com a palavra de Deus e com o que a Bíblia diz. E é por isso, irmãos, porque onde a gente estiver, você pode clamar pela glória de Deus. Você que nos assiste em casa, no trabalho, na escola, no horário de intervalo, de onde você estiver, que você possa clamar pela glória de Deus e que essa fumaça te envolva e envolva todas as pessoas que estiver com você, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Esta foi a canção de hoje e você que gostou, deixa um like aí, dá o seu joinha e escreve aí uma música, uma canção que você gosta e que gostaria que a gente trouxesse e abordasse para vocês, tá? Eu sou o Alex, é com você, pastorzão. Vamos conferir a agenda da igreja, lembrando a você que nesse mês de março nós estamos aí comemorando o aniversário da igreja, 14 anos para a glória de Deus, tá uma bênção, como Deus tem falado conosco, mas confira aí a agenda da igreja para você vir participar com a gente. Pessoal, quero passar para você a agenda da igreja, vou te mostrar aqui todos os cultos para você ficar por dentro. Nós começamos aqui na segunda-feira, o culto de oração, às 19h30, a gente ora, paga um preço pela igreja, é um culto pilar aqui. Toda terça e quinta nós temos os cultos dos lares. Quando você quiser um culto na sua casa, pode agendar. Temos uma equipe aqui bem preparada para levar o evangelho até seu lar ou na vida de alguém que você conhece. Quarta-feira, culto da vitória. Nesse culto nós sempre damos a oportunidade dos pregadores da igreja e, por sinal, temos aqui exímios pregadores e pregadoras. Nesse culto da vitória temos um clamor pelas causas impossíveis. 19h30, te aguardo. Quinta-feira, a TV Ágape, que você está nos assistindo, 21 horas no YouTube. Toda quinta-feira esse programa tem falado muito com você. Sexta-feira, culto da palavra, culto de doutrina, culto de ensinamento, onde nós estudamos um capítulo da Bíblia, ou um personagem. Eu mesmo que ministro nesse culto. Eu só não prego esse culto o dia que eu não estou aqui. No sábado nós temos 2 cultos. Temos o culto dos adolescentes, às 17 horas, para você ensinar o seu filho desde novinho o caminho da igreja. E às 19h30, culto dos jovens, culto da mocidade. Os jovens se reúnem aqui e é uma bênção só. Domingo, 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica, onde nós nos aprofundamos mais num tema, num livro da Bíblia, numa carta, onde a gente cresce mesmo espiritualmente falando nas Escrituras, porque a gente separa um tempo maior, né? E domingo à noite, culto da família, onde nós celebramos ao Senhor, ouvimos uma palavra de esperança e colocamos a nossa semana nas mãos do Senhor. Aqui a agenda da igreja, não esquecendo que nós temos um programa de rádio, às 14 horas, na Rádio Cultura, é só você sintonizar lá. Essa é a agenda da igreja, aguardo você, Deus te abençoe, forte abraço. Próximo quadro agora, um quadro que eu gosto bastante, o texto com contexto. Vamos para mais um texto. Adria, qual que é a passagem bíblica de hoje? Olá, meus amigos, cumprimento vocês mais uma vez com a paz do Senhor. Hoje eu estou aqui para falar de uma passagem muito importante
Se você pegar Mateus 5 da sua Bíblia, você vai ver que ela faz parte ali do Sermão do Monte, então ela tem muito a nos ensinar. Quero ler com vocês, como eu disse, Mateus 5 do 38 ao 39. A palavra de Deus fala desse jeito assim, ó. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Bem, é uma passagem bastante conhecida, foi ensinada por Jesus e, infelizmente, mal interpretada, porque as pessoas não olham o contexto dela. Nós temos aqui menção a uma lei lá do Antigo Testamento, que está lá em Deuteronômio, Levítico, em Êxodo, que é o olho por olho, dente por dente. Se você pegar ali lá no Pentateuco, essa era uma diretriz, essa era uma lei, para quando algum infrator cometia alguma coisa e ele era penalizado na medida do que ele fez. Se você pegar lá no Antigo Testamento, você vai perceber que o indicado era que os sacerdotes, os juízes, eles analisassem o caso e depois eles davam um veredito. E aí só depois essa pessoa que cometeu alguma infração, alguma penalidade, alguma coisa errada, ela era devidamente penalizada. Contudo, como o coração do ser humano é muito perverso, é muito corrupto, os judeus muitas das vezes se apropriavam dessa lei para cometer atos vingativos, muitas das vezes até mesmo atos mais sérios do que a própria infração que a pessoa havia cometido. Então, se às vezes a pessoa cometeu X, ela era penalizada com Y, de uma forma muito mais vingativa, muito mais séria, muito mais imponente. Infelizmente, as pessoas se apropriavam dessa lei para cometer e para alimentar a vingança. Inclusive, essa passagem ela começa assim, ensino sobre a vingança. Só que, o que acontece então em relação a essa passagem? Quero falar 2 pontos muito interessantes. O primeiro dele é, se você investigar a raiz da palavra face direita, você vai ver que lá no grego, a palavra grega utilizada é adexia, que significa lugar de honra ou autoridade. E se você pegar a palavra oferece a outra face, a frase, né? Oferece a outra face, a palavra grega utilizada é o strepson, que significa voltar as costas para alguém. Então, Jesus estava falando o seguinte, quando alguém ferir a sua honra, quando alguém ferir a sua autoridade, dê as costas para essa pessoa, vire as costas para essa pessoa. Jesus, ele não estava falando só sobre, literalmente, o ato de dar um tapa ou de agredir alguém, mas ele estava falando também sobre honra. E é sobre isso aqui que eu quero falar com você. Quando você pega essa passagem, você vai ver Jesus falando sobre o tapa em si. Naquela época, o ato de dar um tapa em alguém, o ato de agredir alguém dessa forma, não queria dizer somente agredir a uma pessoa. Então, quando a pessoa ela recebia essa tratativa, ela não estava só sendo agredida, mas ela estava sendo insultada. Era uma forma de insultar, era uma forma de desonrar alguém. Então, quando Jesus ele fala, quando alguém te bater na face direita, dê também a face esquerda. O que ele está querendo dizer? Quando alguém tentar te insultar, quando alguém tentar te desonrar, quando alguém tentar ferir a sua honra, dê as costas para essa pessoa, porque não vale a pena. Jesus estava desestimulando a vingança, porque ele sabia que se ele ensinasse, se ele falasse novamente ali sobre a lei do olho por olho, dente por dente, contudo, como estava sendo distorcido naquela época, ele provavelmente incentivaria a vingança. O que Jesus estava querendo dizer era isso, que nós não deveríamos dar atenção ou ficar tão pilhados com a pessoa que estava ferindo a nossa honra, com a pessoa que estava tentando nos insultar, porque o tapa naquela época simbolizava isso, mas ele não quer dizer somente em relação ao ato do tapa, ao ato da forma de agressão, mas sim em relação à honra. Então, o entendimento que Jesus quis nos passar foi esse. Ao invés de vocês se apropriarem da lei olho por olho, dente por dente, para cometer uma vingança, para cometer atos vingativos, às vezes até mais esdrúxulos e mais sérios do que a própria infração que a pessoa cometeu, deixa para lá, vira as costas, não leva tão a sério quando uma pessoa ela quer ferir a sua autoridade ou ferir a sua honra ou te insultar com esse tapa.
né? Então, esse que é a verdadeira simbologia dessa passagem. Mas então, é proibido me autodefender? É proibido buscar aí ajuda com autoridades, com órgãos competentes quando eu sou agredido? Claro que não. A Bíblia não está te ensinando, em momento algum, Jesus nunca ensinaria isso, de que você não deve se autodefender quando é agredido, quando é abusado, quando é violentado. Mas existe a forma correta e o momento correto para tudo isso. Inclusive, se você pegar aí, vou dar 2 exemplos. Atos 16, do 19 ao 40 e Lucas 18, 3, você vai ver 2 passagens em que as pessoas elas se apropriaram da autodefesa da maneira correta. Paulo e Silas, lá em Atos, eles foram açoitados, eles foram agredidos por um grupo ali e foram amarrados, né? E eles ficaram inertes, eles não se reagiram, eles não violentaram, eles não tomaram a iniciativa de agredir, eles não fizeram nada disso. Mas no momento oportuno, Paulo disse assim, eu quero ser julgado como um cidadão romano, porque eu tenho esse direito. E aí as autoridades ficaram até atemorizadas, porque não sabiam que ele era romano. Paulo, então, se apropriou da autodefesa da maneira correta. Você não vê ele ofendendo ninguém, você não vê ele agredindo ninguém, mas você vê ele aguardando o julgamento como era merecido por direito, pela sua cidadania. Lá em Lucas 18, Jesus ele nos ensina sobre uma parábola de uma viúva insistente, que ela levava a causa dela para o juiz. Várias vezes o juiz, às vezes, ficava ali ignorando ela, mas um certo tempo ele decide julgar a sua causa. Se Jesus não tivesse falado disso, ele não teria nos ensinado também sobre levar as nossas causas para as autoridades competentes. Você não vê a viuvinha da parábola de Jesus incitando violência, tentando tirar vantagem de alguém. Ela só queria que a sua causa fosse julgada. Isso não é proibido, isso não é errado. Isso é autodefesa. Então Jesus ele não nos ensinou a ficar inertes com atos violentos, né? Jesus não está falando para você assim, se alguém te bater, deixa a pessoa te bater. Não, Jesus está falando o seguinte, se alguém te ofender, se alguém tentar ferir a sua autoridade, a sua honra, dê as costas para ela. Contudo, o que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte, apesar da autodefesa não ser proibida, biblicamente falando, nós não devemos nos apropriar sempre e todas as vezes que nós temos uma oportunidade das vias da justiça humana. Por quê? O nosso defensor é o próprio Deus. E é preciso selecionar quando nós vamos utilizar essas vias judiciais, né? Essas vias da justiça aqui da terra. Quero dar um exemplo para você. Se você pegar a história de Davi e Saul. Davi ele foi perseguido por Saul por muito tempo e você não vê Davi fazendo justiça com as próprias mãos, você não vê Davi se vingando. Inclusive tem uma passagem que nos ensina muito sobre selecionar qual briga nós devemos entrar. 1 Samuel 24:15, Davi fala assim, o Senhor, porém, será juiz e julgará entre mim e ti e verá e advogará a minha causa e me defenderá da tua mão. Então, mais do que colocar causas nas mãos dos homens e das autoridades competentes, mais uma vez eu friso que isso não é errado, nós devemos colocar as nossas causas nas mãos do Senhor, porque Ele sim é o nosso verdadeiro juiz, Ele sim é o nosso verdadeiro advogado e Ele sim é quem é justo para julgar tudo, porque nada passa despercebido dos olhos dele. Então, que nós tenhamos a sabedoria lá do alto para entender quando nós devemos nos apropriar da autodefesa e quando nós devemos deixar, de fato, tudo nas mãos do Senhor, para que Ele mesmo resolva da maneira como Ele acha conveniente. Então, mais uma vez, essa passagem não está te ensinando a ficar inerte quando alguém te bate, quando alguém te violenta, quando alguém te abusa. Ela está te ensinando a não dar validade, a não dar importância para quando alguém tentar te insultar, né? Para ter um coração manso e humilde, que é aquilo que o Jesus ali fala no Sermão do Monte. Espero que essa passagem tenha falado muito com você e que nós não venhamos mais utilizar ela da maneira descontextualizada, porque ela tem um contexto e precisa ser analisado como nós fizemos aqui hoje. Então é isso, fica aí conosco até o final e até a próxima. Depois desse quadro especial, chegou o momento da palavra. Fica aí, conselho de amigo. A palavra de hoje, Deus vai falar muito com você. Vamos conferir a mensagem de hoje. Meus irmãos, vamos lá. Estamos aqui com uma série de mensagens agora sobre o tabernáculo. Essa é a segunda mensagem. Nós vamos gastar aqui algumas semanas para falar sobre esse assunto tão interessante. Quero ler com vocês o livro do Êxodo, capítulo 25,
verso 8 e 9, diz assim: E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Sempre foi desejo de Deus de caminhar com o povo, sempre foi. Desde o Éden, quando o homem foi separado de Deus por causa do pecado, o homem vive em busca de Deus, sempre, sempre, sempre. Mas ao analisarmos a Bíblia, sempre foi desejo de Deus de caminhar com o homem. A religião ensina o homem a buscar a Deus, mas o cristianismo é Deus em busca do homem. E no Antigo Testamento, nós vemos por duas vezes, Deus tentando se aproximar do povo. A primeira delas é o tabernáculo, que eu estou falando, e depois com o templo de Moisés, com o templo de Salomão, desculpa. Mas o nosso assunto aqui é o tabernáculo. Era uma tenda móvel, desmontável, onde havia dentro dela alguns utensílios sagrados, a Arca da Aliança, que eu vou falar sobre tudo isso mais à frente, o altar de incenso, o candelabro, enfim. Mas esse tabernáculo, quando Moisés estava no alto de um monte, Deus vai falar com ele: Moisés, faça para mim uma tenda que eu quero habitar no meio de vós. Quando Israel passou pelo deserto durante 40 anos, lá estava o tabernáculo. E o que nós aprendemos aqui semana passada? Por que Deus pediu para Moisés construir o tabernáculo no deserto? Deserto é lugar onde ninguém mora, deserto é lugar difícil, lugar onde muitas pessoas morrem. Mas Deus estava dizendo: eu quero caminhar com vocês no pior lugar, nos momentos mais difíceis, lá estava o tabernáculo, irmãos. É desejo de Deus caminhar conosco até nas horas mais difíceis. Semana passada eu ensinei também que no deserto, no pior lugar da terra, ali estava o projeto de Deus, para nos ensinar que Deus faz seu projeto até no pior lugar da terra. Não existe lugar difícil onde a obra de Deus não prospere. Talvez você olhe para a sua vida hoje e fala: pastor, minha vida está difícil, está um deserto, é crise, é problema. Mas isso não impede a presença de Deus, isso não impede o projeto de Deus de ir adiante. Tá? O tabernáculo, ele é uma tipologia de Jesus Cristo. Tudo que está no tabernáculo aponta para Jesus. Por quê? É ele que fez a ligação entre nós e Deus. O tabernáculo também simboliza a igreja do Senhor. E terceiro, simboliza também o nosso relacionamento com Deus. Tá? Então sempre eu vou levar para esse assunto. Semana passada também, só fazendo aqui uma pequena introdução, quando Deus deu para Moisés todas as diretrizes, Deus deu todas as medidas para Moisés. Eu falei semana passada duas coisas: que antes de Deus começar a pedir que Moisés construísse o tabernáculo em si, Deus pediu para ele construir a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era a representação máxima de Deus aqui na terra. Gente, por que Deus não pediu para Moisés começar primeiro com a estrutura? Se você for fazer uma casa hoje, você não chega lá no seu lote e fala assim: eu vou colocar o sofá aqui, eu vou colocar a televisão aqui. Não, isso é por último. Primeiro você faz a casa, depois você leva os utensílios. Deus pede que Moisés comece com a Arca da Aliança, irmãos. Por quê? Guarda isso aqui. Quando Deus está fazendo a sua obra, Deus não começa primeiro por fora, Deus começa por dentro. Evangelho é mudança de dentro para fora. A primeira mobília que Deus pede para Moisés fazer é a Arca da Aliança, aquilo que ele tem de mais importante para nos ensinar que Deus quer trabalhar por dentro. E por que ele começa com a Arca da Aliança? Simples, porque é a representação máxima de Deus aqui na terra. Deus estava dizendo: Moisés, tudo começa por mim, tudo que você vai começar, começa com a minha presença, começa com a minha arca, começa com Jesus, tudo começa com Jesus. Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Tudo que você for começar, começa com Jesus. Vai namorar? Começa com Jesus. Vai casar? Começa com Jesus. Vai fazer uma faculdade? Começa com Jesus. Vai para o emprego? Começa com Jesus. Tudo começa com a Arca da Aliança. Se nós não começarmos com Jesus, a nossa vida não vai muito longe.
Tá? Agora eu começo a segunda parte, só fiz um resumo para você entender daquilo que eu estou falando. Quando Deus deu as estruturas para Moisés, o tabernáculo, a sua estrutura, era de madeira de acácia. Se você estudar sobre essa madeira, era uma madeira dura, resistente, uma madeira difícil de trabalhar e que não tinha utilidade. Olha como que Deus trabalha. Deus vai fazer o tabernáculo dele aqui na terra e ele usa um dos piores tipos de madeira, irmãos. Madeira difícil, madeira ruim de mexer. Né? Agora, por que Deus faz isso? Aprenda. Nós somos essa madeira. Nós somos a madeira de acácia onde Deus quer fazer a tua obra. Deus não habita em estruturas, Deus habita em nós. Nós somos essa madeira difícil de mexer. Nós somos duros, orgulhosos, difíceis de trabalhar, mas nós fomos escolhidos por Deus. Irmãos, é isso que eu amo em Deus. Deus escolhe os rejeitados, Deus escolhe os fracos, Deus escolhe aquele que nada é. Se você ler 1 Coríntios capítulo 1, Deus vai dizer que Ele escolheu as coisas loucas, as coisas vis, as coisas desprezíveis, para que a glória dele se manifestasse. Você está conversando com uma madeira de acácia agora. Eu sou difícil de mexer, eu assim como você, tem os meus erros, as minhas falhas, mas olha nós aqui fazendo a obra do Senhor. Toda vez que você vir participar de um culto, quando você vê a obra do Senhor sendo feita, você vai ver uma madeira de acácia, você vai ver uma pessoa difícil de mexer, mas saiba, nós somos madeiras de acácia sim, mas nós somos escolhidos por Deus. Tudo é Deus em nossas vidas. Uma outra coisa, as suas vigas de madeira que o sustentava, isso está em Êxodo 26:15, era na vertical e na horizontal e sem brechas. Ele era formado por madeira na vertical, horizontal, juntinho, sem brechas, ligadas por hastes e sustentadas em base de prata, sem tocar no chão. Olha como que o tabernáculo era feito. Por quê, pastor? O que faz a presença de Deus vir em nós, como essas vigas, é nós estarmos em comunhão com o próximo. Eu sou a madeira de acácia, o Austin é a madeira de acácia, o Gleison é a madeira de acácia, mas nós temos que estar juntinhos um do outro, sem brechas, sem brechas. A gente não pode estar longe um do outro. Se tiver uma viga aqui, outra viga 1 metro, o inimigo entra no meio. Não, irmãos, a igreja do Senhor é feita pelas madeiras de acácia, juntinho um do outro. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Por isso que entre nós não pode haver ressentimento, não pode haver mágoa, as madeiras não podem estar longe uma da outra, que nós venhamos caminhar de mãos dadas, suportando uns aos outros, apesar dos erros do meu irmão, apesar dos meus erros, o que nos liga, o que nos une é muito maior. Nós estamos juntos, é pelo sangue de Jesus, é Ele que nos une. Todas as vezes que as madeiras de acácia estão juntas, unidas, a obra do Senhor avança, a obra do Senhor prospera. Que não haja divisão, que não haja intriga entre nós, para que a obra do Senhor se manifeste. Como pode uma igreja ficar de pé, meu irmão? Como pode uma igreja ficar de pé, apesar das nossas falhas? Por quê? Lembra que as vigas não tocavam no chão? Lembra disso? Elas estavam em base de prata. Como que a igreja fica de pé? Eu te falo, porque ela não está sustentada na terra. As madeiras não estavam tocando na terra, tinha algo de prata, uma haste de prata. Irmãos, a igreja fica de pé porque nós não estamos sustentados aqui na terra. Sabe por que eu e você estamos de pé? Porque nós não estamos firmados na terra. A nossa base vem da prata. Sabe o que prata simboliza na Bíblia? Pode estudar. Prata simboliza a redenção de Deus.
O que Deus fez nas nossas vidas, o diabo não pode destruir. Se aquelas vigas estivessem tocando diretamente no chão, aquela igreja caía, aquele tabernáculo caía, mas havia uma haste de prata que simboliza a redenção. Sabe por que eu e você não caímos? Sabe por que nós estamos de pé? Não é porque a gente é bonzinho, não, é porque a nossa base não vem da terra. Nós estamos sustentados pela redenção, por aquilo que Cristo fez nas nossas vidas. Glória a Deus por isso. E para nós terminarmos essa parte aqui, irmãos, é coisa demais para a gente aprender sobre esse estudo. Para nós terminarmos aqui, o tabernáculo, só havia nele uma porta. Uma porta. Uma porta. Não havia 2 portas, 3 portas, 4 portas. Para nos ensinar o quê? Irmãos, Jesus disse em João capítulo 10, eu sou a porta. Ele não disse assim, eu sou uma das portas. Não, irmãos, só tem uma maneira de você entrar no Evangelho, é através de Jesus. Ele é a porta, Ele é a porta, entremos por Ele. E Jesus vai dizer assim, eu sou a porta, quem entrar por mim achará descanso, quem entrar por mim achará pastagem. Ele é a porta, entra por Ele, que você vai encontrar descanso para a tua alma. E quem olhasse por fora, guarda isso aqui, quem olhasse o tabernáculo por fora, irmãos, não tinha beleza nenhuma no tabernáculo. As tábuas de proteção eram cobertas por cortinas feitas de pelo de animais, uma coisa rústica, lembrava o deserto. Olha que coisa feia por fora, mas olha para mim para a gente terminar. Mas quando você entrava pela porta do tabernáculo, por fora era feio, mas quando você entrava ali, as coisas iam mudando. Havia ouro, prata, bronze, as cortinas bordadas de linho, de púrpura, carmesim, tinha objetos preciosos ali. Pastor, o que isso quer dizer? E aqui a gente encerra. Assim é a vida com Cristo. As pessoas olham por fora e falam assim, viver com Cristo é ruim demais. Entra para você ver, irmãos. Quando você entra, você vai ver que quão maravilhoso é coisa preciosa, é riqueza, é graça, é comunhão, é salvação, é bênção, é milagre. Quem não entra acha que é feio. Mas quando você entra, você vê que seguir a Jesus e a Cristo é a coisa mais rica, é a melhor coisa que alguém pode fazer. É bênção atrás de bênção, riqueza atrás de riqueza. Vamos orar? Semana que vem tem mais ensinamentos para nós aqui em cima desse texto. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar cada vida que ouviu essa palavra. Quão rico é o tabernáculo, quão rico é a tua presença entre nós. Hoje nós aprendemos que a obra do Senhor é feita pelas madeiras de acácia, difíceis, duros de trabalhar, mas o Senhor nos escolheu. Obrigado, Senhor, porque em Ti nós somos úteis na Tua obra. As madeiras de acácia precisam estar juntinhas umas das outras. Quanto mais perto estivermos, mais forte fica a Tua obra. E nós estamos de pé, é porque a nossa base não vem da terra. A nossa base vem da redenção que o Senhor fez por nós. E quem olha por fora não vê beleza no cristianismo, mas quando a gente entra, a gente vê quão rico, quão precioso é fazer a Tua obra. Senhor, eu apresento essa vida que ouviu essa palavra, aquele que está precisando de cura, de libertação, de transformação, que o Senhor faça isso. Traga paz, liberta esse homem, liberta essa mulher, opere um milagre, Senhor. Aquele que está afastado também, aquele que está te aceitando como único e suficiente Salvador, faça a obra por completo. Eu abençoo o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Assim a gente encerra mais um programa. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de dar o like e compartilhar. Permitindo o Senhor, quinta-feira que vem estaremos aqui. Um abraço, Deus te abençoe, paz do Senhor.